Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de maio, estamos na terça-feira da quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Meu irmão, minha irmã, a leitura de hoje nos dá notícias de como o Evangelho se difunde de maneira inesperada, superando fronteiras nacionais e étnicas. Depois do martírio de Estevão, muitos cristãos de Jerusalém tiveram que fugir da capital e se dispersaram, chegando até a Fenícia, Chipre, Antioquia. Ao serem obrigados a fugir e se dispersar, disseminaram também o Evangelho. A chegada do Evangelho à cidade de Antioquia é um fato importante e decisivo para a missão da igreja. Antioquia, ao lado de Roma e de Alexandria, era um importante centro de irradiação cultural. Era uma metrópole populosa, pluralista em raças, povos, culturas, línguas e religiões. Mais interessante ainda é que a chegada do Evangelho em Antioquia foi obra de missionários anônimos. Foi pelo testemunho missionário desses cristãos anônimos que a obra da evangelização progrediu em lugares novos. Foi uma obra sem autorização especial, sem organização, sem propaganda. Não foi, porém, sem entusiasmo, sem força do Espírito e sem alegria. O que anunciaram esses missionários anônimos? O anúncio é breve e fundamental. Jesus é o Senhor. Parece pouco, mas nesse anúncio está tudo. Naquela época, as pessoas e os povos tinham muitos senhores, deuses. Por isso a afirmação, Jesus é o Senhor, tem a força de uma exclusividade. Não há outros deuses, somente o único Senhor. Sem esquecer a ação decisiva destes missionários anônimos, aparecem dois nomes importantes da obra evangelizadora da igreja, Barnabé e Paulo. Barnabé aparece como encarregado oficial da missão em Antioquia, com a autoridade oficial da igreja de Jerusalém. Foi Barnabé que foi buscar Paulo em Tarso e o apresentou aos apóstolos. Esse gesto de apresentação é muito mais do que mera identificação. Foi a integração de Paulo à grande obra missionária da igreja. Consistiu na legitimação de Paulo como missionário da igreja. Por fim,
um detalhe que não é detalhe. Foi em Antioquia que os discípulos de Cristo começaram a ser chamados de cristãos. O surgimento do nome é muito significativo. De agora em diante, o cristianismo é reconhecido por todos com uma identidade própria e uma identidade madura. Não é somente mais uma seita. Ao interno do judaísmo, o cristianismo tem consistência e personalidade próprias. Trata-se de uma realidade expressa por um nome novo: cristãos, cristianismo.